Desta manhã, no nosso culto de estudo bíblico, estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, que são as cartas para as igrejas do Novo Testamento. Aliás, só existe igreja no Novo Testamento. Então, são as cartas para as nossas igrejas. Então, que você possa, eu tenho certeza que você está se deliciando, que você que tem lido, que tem acompanhado, tem se deliciado aí, porque Deus está só preparando o seu coração para tudo que virá, e você vai dizer assim: eu vi isso nas cartas, eu vi isso numa das cartas que nós estudamos. Amém? Então, que você possa abrir o seu coração para entender um pouquinho das cartas, pelo menos ter uma noção do que elas ensinam, porque esses ensinos ainda vão te acompanhar por longos e longos anos. Enquanto você estiver aqui na terra, são esses os ensinos que irão acompanhar você. Então, hoje em especial, nós vamos ver mais uma das cartas da prisão. Por que cartas da prisão? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ele estava preso, estava na cadeia, mas isso não o impediu de ser usado por Deus. Amém? Então, é uma das cartas que ele escreveu da prisão, e vamos ler o texto que fundamenta esse nosso estudo de hoje, que está aí em Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 6, e que também é conhecida como a carta da alegria, a carta do nada me aborrece. Então, quando você pensar em Filipenses, pensa: nada me aborrece, nada pode me aborrecer, porque é isso que Paulo diz aqui, sintetizando bastante a carta, é isso que ele diz: nada me aborrece. Amém? E diz assim o texto que fundamenta, Filipenses 1, de 1 a 6. Paulo e Timóteo, olha aí, Paulo está sozinho? Não. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha que introdução maravilhosa. Olha aí, ó. Paulo e Timóteo, podia dizer assim: Paulo e Timóteo, irmãos em Cristo. Amém, porque são, né? Mas ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. A todos os santos, e quem é santo aí, diga amém. Amém. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Só para lembrar você, não sei se você se lembra das cartas que nós estudamos anteriormente, sempre que você pensar na igreja de Filipos, você pensa numa pessoa muito especial, chamada Lídia. Lembra? Essa igreja aqui, para a qual Paulo agora está escrevendo, começou na casa de Lídia. Começou no momento em que Lídia vai orar na beira do rio com as irmãs, e quem é que chega? Paulo e sua comitiva, na sua viagem missionária. E ali então, Paulo, quando vai orar, vê aquele grupo de mulheres, e as mulheres pedem para orar junto. O Espírito Santo abre o coração de Lídia. Lídia já estava com o coração aberto, tanto que ela foi para lá orar, sem que ninguém estivesse lá. Ela foi com as mulheres orar, e quando chega lá, Deus coloca Paulo e os outros missionários no caminho dela. Ela já estava com o coração disposto. O Espírito Santo teve trabalho para abrir o coração de Lídia? Não. Por isso que nós temos que estar sempre dispostos a ouvir de Deus, a nos aproximar de Deus, a nos enchermos mais de Deus, porque assim o coração vai estar sempre pronto para ser aberto pelo Espírito Santo. Porque eu torno a repetir: Deus não trabalha em coração fechado. Fechou o coração, esquece. Esquece. Deus não vai ficar dando murro na porta para arrombar a porta e entrar força. Ele não faz isso. Quem faz isso é o antagonista, ou seja, o opositor, o mais que derrotado. E ele faz isso. Deus não, Jesus não. Jesus, ó, toque, 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 toque. Eis que eu estou à porta e bato. Quando Jesus encostou a mão na porta do coração de Lídia, a porta se escancarou. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo foi lá e fez a obra. Olha aí. Lídia se converteu, ela e toda a sua família, foi batizada, e na casa dela virou uma igreja. Amém? A igreja de Filipos. Vamos então continuar a leitura. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, olha a alegria aí, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer neste momento especial, Pai, em que estamos aqui para estudar a Tua Palavra através hoje da Epístola aos Filipenses. Deus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, Tu que és o nosso mestre, nos orienta, nos ensina, nos encaminhe a toda a verdade. Te agradecemos também pela vida de Lídia, Pai, e te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão nesta manhã. Fala com a gente, Pai. Torna a Tua palavra rema nos nossos corações. Faça isso por nós. É isso que te peço e te agradeço, porque eu sei que assim é de ser, porque Tu és fiel, e eu te peço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Eu pergunto a você, antes de nós passarmos para a próxima página, você teria coragem de fazer o que Lídia fez? Abrir a porta da sua casa para que ali começasse um trabalho? Para que ali começasse uma igreja? Você teria coragem de fazer isso? De abrir a porta do seu coração e depois a porta da sua casa? Veja que foi só alegria, foi só abertura. Ela abre a porta do coração, depois ela abre a porta da sua casa e depois se abre uma igreja na casa dela. Não uma igreja como nós conhecemos hoje, porque as igrejas não eram assim, não existiam templos físicos, eram em casas, as igrejas eram nas casas. Amém? Então, que você possa ter essa noção, que pode ser que um dia você precise abrir a porta da sua casa para que lá comece um trabalho. Amém? Então que você possa pedir a Deus: Senhor, prepara o meu coração para quando esse dia chegar, eu estar disposto a fazer isso. Amém? E ser como Lídia, ser um lugar onde se começa um grande trabalho, uma grande obra. Amém? Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vira a sua página, o texto para você gravar no seu coração, na sua mente. Vê que a ordem está assim, ó, na mente e no coração. Eu falei errado, eu falei coração, mente e coração, coração e mente. É o contrário, é mente e coração. Você guarda na mente, de tanto você guardar e pensar e falar, isso desce para o coração. É assim que a palavra entra no coração. Veja como você é um ser completo, precisa de espírito, alma e corpo para abrigar a palavra. Precisa do corpo por causa do sentido da visão, precisa da mente por causa do sentido do gravar e precisa do espírito para que ela possa fixar no teu espírito. Amém? Vamos lá. Então o texto diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Veja que coisa interessante. Se nós levarmos em consideração que a pessoa que foi usada por Deus para escrever essa carta estava em uma prisão, humanamente falando é no mínimo estranho uma pessoa que está na prisão escrever assim para uma igreja: alegrem-se no Senhor. Já estaria bom se ele parasse por aí, mas ele não parou por aí. Ele disse: outra vez digo, alegrem-se no Senhor. E está ratificando, ou seja, confirmando a primeira afirmativa que ele fez. Ele disse: não é só se alegrar, se alegrem mais, se alegrem bastante. Outra vez eu digo, não se esqueçam de se alegrar no Senhor. Está entendendo? Por isso que essa carta é conhecida também como a carta da alegria. E um homem que estava preso, encarcerado, é usado por Deus para escrever. O que a gente aprende com isso? Qual a primeira lição que a gente tira aqui, meus irmãos? Que os nossos problemas não podem nos impedir de sermos livres no Senhor. Porque eu poderia dizer para você sem problema nenhum que ali estava alguém livre atrás das grades. Legal isso, né? Livre atrás das grades, livre dentro de uma prisão. A prisão pode até deter o corpo de Paulo, mas não pode deter a pregação do Evangelho através de Paulo. Interessante isso. Então que sirva de exemplo para nós. Às vezes a gente para com tudo na vida, para com os nossos sonhos, para com nossos planos, para de falar do amor de Jesus para as pessoas, para de viver o amor de Jesus na nossa vida, porque estamos com problemas. Já te ocorreu, já passou pela sua cabeça, que os problemas vão sempre estar presentes na sua vida? Nos momentos em que você esteve melhor na sua vida, esteve bem,
Em algum departamento da sua vida deixou de estar acontecendo algum problema? Não. De repente você estava bem de saúde, estava com dinheiro, estava com a mente legal, e alguém que você ama, um filho, um parente, não estava bem. É um problema. Porque você quer ver aquela pessoa bem, aquela pessoa não estava bem. De repente você está com dinheiro, está bem com a família, de repente aparece uma doença. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. A vida é dinâmica. Se a vida fosse estática, fosse parada, seria assim: está tudo bem, eu vou parar aqui, não vou nem me mexer. Para aqui para continuar tudo bem até Jesus voltar, não vou fazer nada. Mas a vida não é assim. Você é um ser vivo e a vida é dinâmica. Você entende? Coisas acontecem, tempo decorre. Tudo isso acontece num organismo vivo, num ser vivo, e esses seres somos nós. Então coisas vão acontecer, coisas virão e irão. Não é assim que acontece? O problema vem, daqui a pouco o problema vai. Vem a bonança, daqui a pouco parece uma tempestade. Daqui a pouco outra bonança, uma outra tempestade. Não é assim que acontece? Então, Paulo não permitiu que as circunstâncias o impedissem de estar alegres. Ele não permitiu que as circunstâncias o impedissem de continuar propagando o Evangelho, de exortar uma igreja que ele fundou. Ele não permitiu que isso acontecesse. E muitas vezes a gente deixa a nossa vida parar e a gente acaba perdendo o melhor de Deus, perdendo os milagres, perdendo as bênçãos, porque uma situação nos deteu, nos paralisou. Então que essa não seja a sua situação, que você possa se inspirar na situação do apóstolo Paulo e de tantas outras pessoas que passaram por dificuldade, mas mesmo assim a dificuldade não pôde impedi-las de adiante. Problemas todo mundo tem, disse o poeta popular. Problemas todo mundo tem. E ele copiou isso da Bíblia. Foi Jesus quem disse isso, não foi? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a palavra. E Paulo acreditou nisso, acreditava nisso. Então, apesar de estar em aflição do cárcere, ele continuou animado. E melhor, continuou alegre. É aí que a gente não entende. A gente vai lá em Tiago e lá diz: tenham por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A Bíblia nunca disse: fiquem tristes, fiquem abatidos quando estiverem com problemas. A Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, ela sempre nos exorta a vivermos animados. O que é animado? Vivo, movimentado. Olha aí, esperto, vamos usar uma palavra bem popular, esperto. É assim que ela quer que a gente viva. Amém? Vamos lá então. Quantos leram os textos da semana? Levanta a mão. Não, continua com a mão levantada, porque eu não vi direito. Amém. Pode baixar. Quantos leram a epístola toda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pouco, hein? Menos da metade. Amém. Ano que vem não vai poder ser assim não, tá, gente? Senão você não vai conseguir acompanhar a onda da bênção. Vamos lá então. Vamos à introdução. Não há dúvidas sobre a relevância das cartas de Paulo para a igreja, o corpo de Cristo. Cada cristão pode encontrar nelas, nas epístolas de Paulo, diretrizes e conselhos para uma vida de piedade, amor, humildade, graça e misericórdia. E cada dia ser mais parecido com Cristo na vida e na prática, porque é isso que Cristo quer. É isso que o Novo Testamento nos exorta, a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Afinal, Ele está em você. Diga amém. Ele está em nós. Eu acho muito legal quando a gente vê uma pessoa que tem a mesma gene serem tão parecidas. E ontem, mais uma vez, eu tive o privilégio de observar isso. Estava comentando com a minha esposa, a irmã Eliane. A Kátia, a irmã Kátia e a Tainara são muito iguais, gente. Ontem eu estava olhando. Estava assim, uma sentada perto da outra. Eu falei, meu Deus, não é possível. Elas parecem mais irmãs gêmeas do que mãe e filha. E é muito legal ser parecido assim. Você entende? Então, imagine Jesus, a alegria de Jesus quando a gente se torna cada vez mais parecido com Ele.
É isso que ele espera de nós. E isso conosco acontece porque nós temos a mesma gene que Jesus, o mesmo gene espiritual, o mesmo sangue de Jesus. Não foi sangue que nos lavou? Pois é. Não foi sangue que nos transformou? Então nós temos muito em comum com Jesus. Inclusive Jesus é o primeiro de uma linhagem de outros irmãos. Jesus é o primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro. Então Jesus é o primogênito do Pai. O que isso quer dizer? Que Jesus é o primeiro filho de Deus. E nós somos os seguintes, que viemos depois. Então temos uma consanguinidade espiritual com Jesus. Olha que legal. Está entendendo? Por isso que nós somos parecidos com Ele. Por isso que quanto mais nós contemplamos a face de Jesus pela fé, nós nos tornamos mais e mais e mais a imagem e semelhança dEle. Diga glória a Deus. E Ele espera que a consequência disso sejam as mesmas atitudes. Amém? Atitudes pautadas naquilo que Ele fez por nós. Então a gente não precisa fazer nada diferente do que Jesus já fez. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Portanto, vamos nos debruçar nos próximos tópicos sobre o conteúdo da carta escrita aos Filipenses. Especula-se que ela date do período em que Paulo esteve em prisão domiciliar em Roma. Isto fica claro na saudação final, quando ele cita todos os santos, especialmente os da casa de César. Casa de César significa os romanos, principalmente a guarda pretoriana. Isso está em Filipenses 4, 22. Também pela possível ajuda de um amanuense. Amanuense era uma pessoa que escrevia algo que outra pessoa editava. Então, pela presença de um amanuense, o que demonstrava que Paulo gozava de certa liberdade nessa prisão para escrever as suas cartas. Intitulada como a Carta da Alegria, seu conteúdo não é de repreensão por má conduta, ou escândalos que pudessem macular o santo nome de Jesus, mas de elogios e alegria pela conduta empática, misericordiosa e comprometida dos crentes da igreja de Filipos. Filipos, antes conhecida como Crenides, que significa fonte de águas, era uma cidade próxima ao mar Egeu. Passou a chamar-se Filipos por intermédio de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, em 30 a.C., no ano 30 a.C. Otaviano deu-lhe o nome de Colônia Augusta Júlia Filipenses. Na segunda viagem missionária de Paulo, cerca do ano 49 depois de Cristo, sendo Filipos ainda uma província romana, ele e seus companheiros encontram ali um grupo de adoradores que se reúnem para orar na beira do rio, fora da cidade. Dentre esses, olha ela aí, Lídia, uma vendedora de púrpura de Tiátira, que se converteu ao Evangelho, em cuja casa posteriormente Paulo se hospedou, e foi este o início da igreja em Filipos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. O versículo-chave de toda essa carta é o versículo 4 do capítulo 4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, glória a Deus, no qual o apóstolo Paulo expressa alegria pelo companheirismo dos filipenses nos momentos mais difíceis. Também pelas doações generosas enviadas aos crentes de Jerusalém. Também era uma igreja que se esforçava para fazer doações para as outras igrejas que passavam por necessidade. Então a carta contém ainda advertências e conselhos quanto à falsa circuncisão, os cuidados com os falsos ensinos e conselhos às irmãs em Cristo, Sintique e Evódia. Nossa proposta para esse estudo é extrair da carta dos Filipenses chaves principais em cada capítulo. Então veja bem, ao contrário da igreja de Corinto, não sei se você lembra da segunda carta, em que Paulo escreve com tristeza. Estavam colocando em xeque o ministério apostólico de Paulo, estavam falando mal de Paulo, estavam maltratando Paulo à distância, entristecendo o coração do apóstolo, que não só fundou aquela igreja, mas que tanto amou aquela igreja. E a igreja
colocando Paulo de lado, dando vazão aos falsos ensinos, aos judaizantes, a todo tipo de doutrina equivocada que se infiltrava dentro da igreja. Ao contrário disso, aqui em Filipos, na igreja de Filipos, Paulo era amado. A igreja tinha uma tremenda consideração pelo apóstolo, não só por ter fundado a igreja, mas por ter passado também um tempo lá pastoreando eles, ensinando eles a como viver na fé em Jesus Cristo. Então Paulo tinha uma afinidade grande com essa igreja. Essa igreja amava Paulo na mesma proporção que Paulo a amava. Era uma igreja empática, como você ouviu aqui. Era uma igreja benevolente. Era uma igreja, coração aberto para todas as coisas, não apenas para amar a Paulo, mas também as outras igrejas que Paulo havia fundado. Então vocês percebam as diferenças. Tinha seus problemas? Tinha. Tinha lá doutrinas falsas infiltradas, tinha lá problemas entre irmãos. Ele cita aqui duas irmãs, não sei se você prestou atenção, Evódia e Sínteque. Essas duas irmãs tinham problemas, brigaram, discutiram. E Paulo aproveita o gancho da alegria, do momento de alegria, para sugerir que elas se alegrassem também no Senhor e parassem de brigar, e voltassem a ter o mesmo pensamento, voltassem a se entender. Amém? Então você perceba que, por melhor que seja uma igreja, sempre vai ter problema. Eu falei aqui há uns dias atrás, e repito isso para você: o dia que você achar uma igreja perfeita, desconfia e não entra nela. Não entra nela, porque se ela realmente for perfeita, você pode estragar a igreja, porque nós não somos perfeitos. Somos perfeitos? Não. Então, se a gente chegar num lugar que é perfeito, ainda em estado de imperfeição, o que vai acontecer? A gente vai contaminar. O que a Bíblia fala? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pode ter um bolão assim de massa. Quem aqui faz salgado, pastel, pão, sabe disso. Você pode ter um bolo assim de massa. Se você botar um pouquinho de fermento, misturar ali, você vai levedar a massa inteira. Aquilo vai se misturar na massa inteira. Então, é assim, não existe igreja perfeita. Igreja perfeita só na glória. Posso ouvir um amém? Igreja perfeita só na glória. Mas aqui na terra, gente, não procure uma igreja perfeita. Ela não existe. Tá bom? Vamos em frente. Assim como não existe crente perfeito. Quem aqui se acha perfeito, levanta a mão. Pois é. Se não existe crente perfeito, não existe diácono perfeito, não existe pastor perfeito, não existe bispo perfeito, não existe papa perfeito, não existe apóstolo perfeito. O perfeito é Yeshua HaMashiach. Amém? Jesus Cristo. Ele é perfeito. Nós não. Seria muita pretensão nossa querer alcançar a perfeição, ainda que vivendo num mundo imperfeito. Vamos em frente. Continuando aqui, intitulada... Opa, pulei aqui, achei. Então, o versículo-chave é: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Paulo expressa aqui alegria por todas as qualidades dos filipenses. Nos momentos mais difíceis, também pelas doações generosas que eles faziam para as outras igrejas, principalmente para a igreja de Jerusalém. Gente, a igreja de Jerusalém era a igreja mãe, de onde todas as outras surgiram, de onde saíram as viagens missionárias de Paulo, inclusive. E a igreja de Jerusalém, por causa da perseguição lá, que era maior, porque Jerusalém também era a base do judaísmo, então a perseguição lá contra o cristianismo era ainda maior. Então, eles enfrentavam mais problemas que as outras. Então, estavam sempre vivendo momentos de aperto. Então, as outras igrejas enviavam ajuda financeira para a igreja de Jerusalém, cujos líderes eram Tiago, o irmão de Jesus, e Pedro. Ok? Vamos em frente. O item 2, gratidão e encorajamento. Filipenses 1, versículos 3 e 7 diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Olha aí, ó, que beleza. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, ou seja, na minha prisão, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo.
Olha aí, ó. O que Paulo está dizendo? Que eles participavam com Paulo, tanto na prisão, enviando ajuda também para Paulo, enviando conforto para Paulo, enviando amor para Paulo, como também na propagação do Evangelho, porque pelo fato de Paulo estar numa prisão, eles não deixaram de propagar o Evangelho. Mais uma lição para nós: em nenhuma hipótese nós podemos deixar de propagar o Evangelho. O que é propagar o Evangelho? Falar de Jesus para as pessoas. Não podemos deixar, porque o Evangelho só chegou até nós porque pessoas se dispuseram a falar de Jesus para alguém. E esse alguém falou para um outro alguém, que falou para um outro alguém, que também falou para um outro alguém, e chegou até esse alguém do nosso tempo, que somos nós. E se todos se calassem? Ah, não, Paulo está preso. O apóstolo que fundou a nossa igreja está preso. Então vamos ficar quietos aqui na nossa. Acho que essa seria a maior tristeza para Paulo. E seria a maior tristeza para Jesus. Porque nós fomos incumbidos na defesa do Evangelho. Paulo diz isso nessa carta. Isso não é uma prerrogativa de Paulo. Todos nós recebemos essa incumbência, esse chamado de Jesus, em propagar o Evangelho. Defender o Evangelho é propagar o Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia da salvação, é a boa nova da salvação. Sem Evangelho não há salvação. Então, quando nós propagamos o Evangelho, nós estamos espalhando a salvação para a vida das pessoas. Por isso que nós não podemos parar de propagar o Evangelho, seja por que meio for. Amém? Ih, meu Deus, imagina a tristeza no céu. O céu agora deve ter se fechado sobre nós. Amém? Amém. Eita, agora vamos ter que esperar o céu abrir de novo. Vamos ter que esperar um pouco. Olha, vou te contar, hein? Vamos em frente. Então, Paulo lembra das obras relevantes e da companhia nas aflições. Então, quando Paulo estava nas aflições, a igreja de Filipos estava junto com ele. Como se fazem importantes os atos de companheirismo e unidade da igreja em apoio ao seu líder. Olha aí, ó. Como é importante o apoio da igreja para o seu líder. Imagina se Paulo agora nessa situação, a igreja virasse as costas para ele. Imagina. Então é muito triste, meus irmãos, quando uma igreja vira as costas para o seu líder. É muito triste quando uma igreja fala mal do seu líder. Isso é muito triste. Quem acha que Deus não se importa com isso, tira o cavalo da chuva. Porque os líderes são os anjos do Senhor. Aqueles que eles colocam nas igrejas, é o anjo da igreja. Lá em Apocalipse você vê falar no anjo da igreja. Então ali, todo líder que está à frente de uma igreja, é Deus que coloca. E ai daquele que se levanta contra o seu líder. Não pense que não vai ter uma consequência a isso, porque vai, isso é bíblico. Eu me lembro quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, lá na caverna de Adulão. Saul foi fazer as suas necessidades fisiológicas, deu vontade dele ir no banheiro, ele desceu, viu a caverna, falou, vou ali naquela caverna, é o lugar mais fácil que vai ter para mim ir. Só que quem estava lá escondido na caverna com os seus guerreiros? Davi, a quem ele perseguia. E aí então, Saul tira seu manto real e se abaixa para fazer suas necessidades. Davi estava bem atrás das costas dele com a lança. Aí um dos homens de Davi disse, mata logo ele, acaba logo com isso. Davi, o quê? Só se eu estivesse louco para tocar no ungido do Senhor. Está entendendo? Então a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente deseja para os nossos líderes. A gente precisa ter muito cuidado. Não estou advogando em causa própria não, tá? Estou falando no contexto geral. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala contra os líderes que Deus estabelece. Porque isso é um perigo. Amém? Vamos lá. Continuando aqui, onde é que eu parei? Ah, tá. Então, Paulo lembra das obras relevantes da companhia nas aflições. Como se fazem importantes os atos de companheirismo e unidade da igreja em apoio ao seu líder, que por sua vez retribui em reconhecimento, valorizando e animando a igreja a investir mais e mais nesse caminho. É interessante notar que Paulo ressignificou suas prisões. Quero ainda, irmão, olha o que ele falou aqui, ó.
Olha o que ele falou aqui, em Filipenses 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha o ponto de vista do céu aí, ó. Podia ter dito, quero dizer ainda, meus irmãos, quero que vocês saibam que essa prisão acabou comigo. Essa prisão matou minha esperança. Essa prisão me fez desistir de tudo. Não quero mais saber de pregar o Evangelho, não quero mais saber de nada, porque olha só o que aconteceu comigo. Sabe por que Paulo estava preso? Por causa do Evangelho. Eu estou até arrepiado aqui por baixo da camisa. Paulo estava preso por pregar o Evangelho, foi isso que levou Paulo para a cadeia. Paulo não matou, Paulo não roubou, Paulo não fez nada disso. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. E agora ele diz que a prisão dele até contribuiu para a propagação do Evangelho. Olha que legal. Gente, tudo é a gente olhar pela ótica de Deus. Porque quando a gente olha pela nossa ótica, tudo é motivo para a gente parar. Tudo é motivo para a gente largar Jesus. Tudo é motivo para a gente não ir à casa de Deus. Tudo é motivo para a gente não se envolver com as coisas de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui o contrário. Quero que vocês saibam. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Só fazer um parêntese rápido aqui e te contar o que aconteceu. Por que ele está dizendo isso? Porque enquanto ele estava preso ali, uma boa parte da guarda pretoriana, que era a guarda da prisão do palácio, foi convertida. Porque ele falava de Jesus ali. Então um monte de gente na cadeia se converteu. Soldados, famílias inteiras de soldados se converteram. Família de oficiais se converteram. E mais, o fato dele estar preso deu um ânimo dobrado para os crentes das igrejas que ele estabeleceu. Quando souberam que Paulo estava preso por ter pregado o Evangelho, o pessoal das igrejas dizia, agora mesmo é que a gente vai pregar o Evangelho, porque ele está lá, mas a gente está aqui fora. E saíram pregando o Evangelho à torta e à direita, por tudo que é canto. Aquilo foi um avivamento. A prisão de Paulo acabou sendo um avivamento naqueles lugares. Você está entendendo? Pois é. Vamos lá. O apóstolo não lamentou os seus sofrimentos com as prisões. Ao contrário, ele achou nelas o combustível para impulsionar o Evangelho. Pois quando os romanos pensavam que lhe haviam calado a voz anunciadora de boas novas, na verdade o colocaram diante de um público até então impensável. Que público era esse? Os da casa de César e a guarda pretoriana. Olha aí. E mais, suas prisões estimularam outros irmãos a pregarem com mais ousadia e poder. Aleluia! Olha aí. As provas e lutas inerentes à vida do cristão devem ser enxergadas como combustível oferecido para o impulsionar a uma maior dependência de Deus e aumentar seu nível de confiança no Senhor. E muitas vezes a gente deixa acontecer ao contrário. Quanto mais dificuldades surgem, a gente tem que confiar ainda mais em Deus. Porque veja bem, isso tem que ser algo diretamente proporcional. Tem que ser na mesma proporção. Mais problemas, mais confiança. É assim que tem que funcionar. E às vezes a gente inverte. Quanto mais problemas, parece que menos a gente confia em Deus. Olha aí, Deus, que vida miserável. Mais problemas. Eu sou um miserável. Começa a se maldizer. Gente, como Deus se entristece com isso? Imagina Deus olhando para o crente dizendo assim, poxa, eu paguei tão caro por aquela vida. Paguei o sangue do meu filho por aquela vida, e olha o que aquela abençoada está dizendo. Está dizendo que é miserável, está dizendo que não é nada. Você está entendendo? Nunca abra sua boca para dizer isso por causa de problemas, por causa de situações, por causa de uma coisa que não deu certo. Quer dizer que você deixa de estar numa posição, você tem que entender uma coisa, você vai aprender isso aqui ano que vem. Você ocupa uma posição. Posição é diferente de estado. Estado é passageiro. Você está num estado agora, amanhã você está em outro estado. Posição é definitiva. Você está numa posição, você está na posição de vencedor. Você foi colocado na posição de filho de Deus. Ninguém pode tirar você dessa posição. Mas às vezes você mesmo se tira. Está entendendo? Às vezes você mesmo se tira dessa posição. Você acha que não é, mas você é. Mesmo que você ache que não é, você continua sendo.
Mesmo que você se ache um miserável, você continua naquela posição. Porque você não tem poder nem para se tirar dessa posição. Porque não foi você que subiu nessa posição, foi Cristo que te colocou. Então só Ele pode tirar você e Ele não vai te tirar. Mesmo que você se ache a pior das pessoas, você não é. A sua posição não é essa. Sua posição é de vencedor. Está entendendo? Pois é. São coisas que a gente vai ter que trabalhar dentro da gente. Que aí a vida miserável vai acabar rapidinho. Quando você entender isso no teu coração, receber isso como revelação no teu coração, aí a coisa começa a mudar. Vamos lá. O item 3, Cristo, falta um pedacinho. Este capítulo encerra com um conselho à perseverança, fraternidade, humildade e santidade. Olha aí. Esse é um dos conselhos mais necessários para a Igreja de Cristo nesses últimos tempos, ou seja, no nosso tempo, visto que uma grande maioria tem negligenciado esses princípios que são bases do Evangelho por algo mais colorido, divertido e apetitoso, ainda que envenenado mortalmente pelo diabo. Então a igreja precisa de perseverança, fraternidade, humildade e santidade. O que é perseverança? É insistência, perseverança na fé, insistir em confiar em Jesus, insistir em seguir em frente, não deixar que qualquer coisa me faça desistir, me faça desanimar, me faça voltar. Um desanimado é um que mudou a verdade e tornou a verdade numa mentira. O desanimado é o opositor do ânimo, do animado. O desanimado significa sem vida. Olha aí. Sabia disso? O que significa animado? Vivo. O que significa desanimado? Morto. Olha aí. O desanimado é o da lei. O animado é o da graça. Simples assim. A graça é vida, a lei traz morte. Olha aí. Você está entendendo? Então a gente precisa perseverar na nossa fé. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão da minha fé em Cristo. Aconteça o que acontecer, eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. Porque a palavra de Jesus me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo o Senhor. Está entendendo? O nome disso é confissão da palavra, que você também vai aprender aqui. A palavra é para ser confessada, a palavra ganha poder quando ela sai da sua boca, misturada com a palavra de Deus. Está entendendo? Quando tudo diz que você não pode, o meu Deus diz que eu posso tudo. Quando todos dizem que você não é, você diga, eu sou filho de Deus. E se sou filho, eu sou herdeiro. Se sou filho, eu tenho direito às bênçãos do Pai. Olha aí. O que sai da sua boca na hora do problema? Que droga, que porcaria, ô diacho. Pois é. Já viu? Estou falando de crente. Nossa Senhora da Aparecida. Tenho nada contra. Mas é uma estátua. Foi encontrada dentro do rio. Ah, meu padrinho padeciço. Não tem nada contra, mas foi uma pessoa comum. Ainda há controvérsia sobre a vida dele. Está entendendo? Diacho. Sei quem aqui vê novela. Alguém aqui vê novela? Observa só na novela que toda hora alguém diz diacho. Ah, que diabo. Já viu? Toda hora alguém diz. A pessoa do mundo, isso é normal, mas eu sei de um monte de crente que fala isso. Pois é. Está entendendo? Crente tem que falar, Jesus, Rei da glória, meu Senhor, meu Rei, o Deus da minha vitória. Nesse nome há poder. Lembra? Aqui mesmo diz, em Filipenses, que ele a carta toda sabe. Que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e por causa disso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual toda língua há de confessar, e todo joelho há de se dobrar, e de confessar Jesus Cristo como Senhor para a glória de Deus Pai. Toda boca há de confessar e todo joelho há de se dobrar diante dele. Diante do nome dele, não da presença dele não, tá? Só do nome dele. Só do nome dele, imagina a presença que está em você. Aí você vai dizer diacho? Você vai chamar Padre Inciso Romão Batista? É melhor chamar Jesus, né? Pois é.
Já escutou aquele louvor assim, ó? O nome de Jesus é poderoso. Já escutou? O nome de Jesus é sobre todos, nome bendito, nome mais lindo. Você está entendendo? Pois é. Aí você vai chamar de acho, sabe o que vai acontecer? Ele vem. Ele vem. Não pense você que ele não vem, não, porque ele vem. Ele não está morto e ainda está solto. Interessante, né? Ele não é onipresente, como Jesus. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele pode se deslocar numa velocidade bem rápida e também pode enviar as suas hostes malignas para representá-lo quando você chama pelo nome dele. Minha casa parece um inferno. Opa, vai lá, rapaziada, rapidinho, vai lá naquela casa lá. Estão chamando a gente lá. Pois é. Vai na frente que eu estou aqui na África, já vou chegar lá. Está entendendo? Manda logo uma embaixada lá para ocupar sua casa. Minha vida é um inferno. Crente, meu Deus, é louco. O crente que fala isso está doido. Está maluco, meu irmão. Está espiritualmente maluco. Minha vida é um inferno, sua vida é um inferno. Está dando autoridade para Satanás realmente fazer a farra na sua vida. Não pode te possuir. Você não tem mais compromisso com ele, mas está dando chance para ele te influenciar e tornar a sua vida um inferno. Simples assim. Está entendendo? A sua vida é uma bênção, meu irmão. A sua vida é uma bênção na mão de Deus. Salmo 5, versículo 12, certamente tu, ó Senhor, abençoas o justo e o cercas com a tua bênção, como se fosse um escudo. Esse é você. Tua vida é essa. Ah, mas eu estou com um problema. A tua vida é essa. Mas está tudo dando errado, a tua vida é essa. E Deus vai fazer com que tudo coopere ao teu favor. A não ser que você não se ache justo. Quem aqui sabe que é justo? Levanta a mão. Tem gente que tem dúvida que é justo? Gente, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Então você que não tem certeza, você precisa estar aqui em janeiro, a partir de janeiro, hein? Está entendendo? Você foi justificado, a justiça de Cristo foi colocada em você. Não foi você que fez nada para ser justo, não. Você ganhou a justiça de Cristo. Deus pega a justiça de Cristo e coloca sobre a sua vida. Ele é o justo, você não está nele? Então você é justo com ele. Tudo que ele é, você também é. Tudo que ele tem, você também tem. Você está entendendo? Porque você está nele e ele está em você. Vocês são um. Então as bênçãos são para o justo. Quem são os justos? Eu e você. E o que é melhor, você foi tornado justo pela graça. Você está entendendo? Você não fez nada para merecer essa justiça. Você não tem justiça própria. A sua justiça é a justiça de Cristo. Justiça própria não justifica ninguém diante de Deus. Mas a justiça de Cristo justificou você. E essa justiça foi imputada na sua vida, ou seja, foi colocada na sua vida. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Se não está entendendo, fala para você mesmo, espera que daqui a pouquinho, logo ali na frente você vai entender. Dá um glória a Deus e aplauda o nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos lá, onde é que eu estou agora? Não, já passei do 3. Tá, 3, Cristo, um modelo a ser copiado. Filipenses 2, 5, 8 a 10, o que a gente acabou de falar aqui, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, pergunta para mim, mas pastor, tem como eu pensar igual Jesus? Tem, porque a mente dele está em você. Vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Por que ele enfatiza a morte de cruz? Porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Só os malfeitores eram crucificados. Vamos lá. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. O que é exaltar sobremaneira? Exaltar bastante. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu preguei isso aqui domingo.
Nos céus, na terra, debaixo da... Qualquer lugar que alguém ouve esse nome, já era, meu irmão. Tem que respeitar. Eu não sei se você lembra, quando Jesus andava entre nós, quando Jesus chegava num lugar com seus discípulos, alguém anunciava, vem Jesus aí. Quando alguém dizia essa palavra, Jesus, era um reboliço no inferno. Os demônios ficavam doidos. Não, Jesus, o que você está fazendo aqui, Jesus? Não está na minha hora de ser expulso ainda não. Ai, ai, ai. E saíam tudo embora. Os outros ficaram tão malucos. Olha como Jesus enlouquece o inferno. Os outros ficaram tão malucos, mas tão malucos, que quando eles viram uma manada de porcos, tinha uma legião na manada de porcos. Jesus, vai expulsar, deixa a gente aqui ficar nos porcos mais um tempo, deixa a gente aqui. Jesus falou, não, vou expulsar vocês. Ele falou, não, deixa a gente ficar aqui, deixa a gente ficar aqui. Sabe o que aconteceu? Os porcos se jogaram no precipício, se mataram, os demônios tiveram que meter o pé, só porque Jesus vinha chegando. Você está entendendo? Os porcos preferiram morrer do que ser possuído pelos demônios. Pois é. Então, a gente não pode dar brecha para o inimigo, não pode dar brecha para o inferno. O inferno não tem a mínima chance com a gente. O inferno está debaixo dos nossos pés que Jesus colocou. Aí de vez em quando a gente quer ir lá e tirar o inferno debaixo do pé. Sabe o que a Bíblia diz? Que a gente não deve ignorar os ardis de Satanás. O que é ardis? As ciladas, a malícia, a gente não deve. Foi assim que ele derrubou o homem lá no Jardim do Éden, o nosso primeiro representante. Foi ou não foi? Você não vê a Bíblia dizer que o diabo possuiu a serpente, segurou na garganta de Eva, come miserável daquela fruta lá, desgraçada, come sua miserável, senão eu vou te matar. Ele não fez isso. Se ele fizesse isso, ela ia desconfiar. E aí, isso é do mal. Estou fora. Mas foi assim que ele fez. E aí, Evinha? E aí, Ivna? Ivna, que era mais original. Ivna, tudo bem com você? Que legal, eu sou a serpente. Tudo bem? Aí, passou um dia. No dia seguinte, e aí, Ivna? Como é que você está, amiga? Ô, miga! Miga! Tudo bem? Que legal. Tu é legal pra caramba, amiga. E daquele de seu marido? Não, ele está por aí trabalhando, cuidando do jardim, botando nome nos bichos, chamando cachorro de cachorro, gato de gato. E você? Não, estou aqui, estou curtindo o jardim um pouquinho. Mas e aí? E Deus? Não, Deus é muito legal. Deus, poxa, Deus é maravilhoso. Mas o que ele disse para você mesmo? Diz aí para mim algumas coisas que ele te disse. Ele disse que a gente pode comer todas as árvores do jardim, mas aquela árvore lá, tá vendo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou que daquela a gente não pode comer, porque do dia que a gente comer daquela, a gente vai morrer. Já falou o quê? Que aquela não pode, porque daquela se a gente comer a gente morre. Não foi isso que ele quis dizer, não. Ele ama muito vocês. Não foi isso que ele quis dizer. Ele disse que o dia que vocês comerem daquela, vocês vão ser igualzinho a ele. Conhecedores do bem e do mal. Até aí ele só conhecia o bem. Legal, né? Só que a árvore não era só do conhecimento do bem, era do conhecimento do bem e do mal. Eles não precisavam conhecer o mal. Mas e aí, qual é o sonho de consumo de Satanás? Da serpente, a velha serpente. Qual é o sonho de consumo dele? Ser igual a Deus. E ele coloca isso no coração dela. Porque sabe que o dia que você comer, vocês vão ser iguais a eles, conhecedores do bem e do mal. E aí começou. Até aí ela tinha passado inúmeras vezes por aquela árvore, olhou aquela árvore como uma outra árvore qualquer. Mas a partir desse momento surgiu a cobiça. Ela passou a olhar essa árvore com outros olhos, com os olhos da cobiça. Eu também quero ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Até que um dia a cobiça foi gerando aquela sensação de desejo ardente no coração dela. Um dia ela pegou, comeu e deu para o marido. Acabou. Aí a serpente caiu. Está entendendo? Pois é. Então a orientação é: cuidado com a serpente. Ela nunca vai te pegar pelo pescoço.
Ela nunca vai colocar diante de você algo que não tenha valor, pelo contrário. Ela vai colocar algo que vai te seduzir, e ela conhece seu ponto fraco. Como que ela conhece? Porque você fala, vira e mexe você fala. Queria tanto ter isso, queria tanto ter aquilo, olha que homem, olha que mulher, olha que não sei o quê. E ela conhece as suas cobiças, porque você soltou, você contou para ela. Está entendendo? Agora ela vai usar isso contra você. Simples assim. Então, cuidado com a serpente. Jesus falou, sejam prudentes. Não ignorem os ardis da cobra. Está entendendo? Isso vale para tudo na sua vida. Tudo. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Amém. Vamos lá. Voltando para cá, não sei porque que eu falei na velha serpente, mas vamos para cá. Onde é que eu parei? A mensagem passada aos filipenses e a nós é que Jesus, nosso maior modelo de poder e autoridade, também foi o maior modelo de humildade e submissão. Como Deus fez-se homem, olha aí, ó, meu Deus, como Deus fez-se homem, gente. Como homem foi rebaixado ao status de maldito pela morte de cruz, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, e a cruz era de madeira, ok? Então Jesus se fez maldito, para que ele se fez maldito? Para levar sobre ele as nossas maldições. Aí tem crente, você tem que falar de crente, gente, eu gosto de falar de crente, porque eu vivo no meio de crente, eu sou crente. Tem crente por aí dizendo, tem uma maldição na minha vida. Meu Deus, que insanidade. Como é que pode ter maldição na sua vida se ele levou sobre ele todas as suas maldições? Para isso ele morreu numa cruz de madeira. Senão ele fala, bota uma cruz de ferro. Porque aí continuaria a maldição. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado na madeira, não no ferro. Se não fosse para levar, ele pediu uma cruz de ferro. Mas não, tinha que ser cruz de madeira. Porque ali ele também levou as suas maldições. Mas a minha família tem 5 pessoas que já se mataram. Eu sou da próxima geração dos suicidas. Eu vou ter que me matar também? Vai não, porque quando você recebeu Jesus, a maldição foi quebrada, porque ele já levou. De você para trás havia maldição? Tudo bem, morreu um monte que morreram da mesma coisa, se mataram, tiveram câncer disso, câncer daquilo, mas a partir de você a história mudou. Você está entendendo? A partir de você a história mudou. Então assuma essa postura. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. A partir de você não tem mais maldição. Está entendendo? Mas a maldição era hereditária. E eu faço parte dessa linhagem. Pois é. Mas você faz parte de uma nova raça a partir de Jesus. A raça dos filhos de Deus. A raça do Espírito vivificante. Então, se existia maldição hereditária, a sua gênese espiritual já não é a mesma, é outra. Então, para você não tem mais maldição, parou ali. Você está entendendo? Pois é. Vamos lá. Esqueci até onde eu parei. Jesus. Vale destacar que a colheita da submissão e da humildade é a exaltação concedida pelo Pai. Não espere tampouco busque reconhecimento dos homens. Imagina se Jesus fosse esperar reconhecimento dos homens, gente. Até os discípulos disseram, eu não conheço esse homem, lembra Pedrinho? Eu estou falando do braço direito de Jesus, enquanto ele andou entre nós. Eu vi você junto com eles lá. Não, vocês estão enganados, eu não conheço esse homem. Passou um tempinho, conversa vai, conversa vem, e vai para ali, mudou de lugar, foi para perto da fogueira, e você é um deles, eu não conheço ele. Vocês são malucos, estão me acusando infundadamente, eu não conheço esse homem. Daqui a pouco ele saiu dali, saiu da fogueira, foi para perto da porta, encostou na porta, daqui a pouco, Tem um galo lá perto de casa que começa a cantar 1h da manhã, vai até às 6. Mas esse galo cantou já era de madrugada. Quando o galo cantou, ele falou, meu Deus, o mestre me avisou. Quando ele olha para Jesus, Jesus está olhando assim para ele, com aquele olhinho de amor. Olhinho de amor, aquilo que fez ele chorar desesperadamente. Jesus não olhou para ele com olhar de acusação. Jesus olhou para ele com olhos de amor. Imagina Jesus com a cabecinha viradinha assim. Oh, Pedro, eu te amo tanto, Pedro. Eu te avisei, Pedro, que você ia me negar. Engraçado que Jesus avisou para ele, né? Avisou para ele. Ele só acreditou quando o galo cantou. Ainda bem que Jesus falou para ele do galo, né? Pois é.
Acho que se naquele tempo tivesse jogo de bicho, acho que os outros discípulos iam correr para jogar no galo. Né? Pois é, mas não era palpite, era profecia, era palavra profética, diga glória a Deus. Era palavra de conhecimento, palavra de sabedoria que você vai aprender aqui também. Pode dar um glória a Deus? Amém, aplauda o nome dele, vamos em frente. Glória a Deus. Vamos lá então. Não espere tampouco busque o reconhecimento dos homens. Isso pode resultar em decepção e frustração. Paulo ensina aos filipenses que a grandeza residia em considerar-se menor que os outros, não fazer nada por interesse, nem pensar somente em si, mas pensar nos outros. Em dias complicados como os nossos, esse é um desafio para a igreja. Pois a máxima do mundo é: você precisa ser feliz, você precisa conquistar, você será medido pelo quanto possui. Essa é a máxima do mundo. E o que isso aqui gera no mundo, gente? Vou repetir, ó. Você precisa ser feliz, você precisa conquistar, você precisa ser medido pelo quanto possui. Isso aqui gera o quê? Pois é. É isso mesmo que você está pensando. Isso gera competição. Isso gera concorrência, isso gera subir a qualquer custo, passar por cima dos outros. Isso acontece muito nas empresas, nas famílias, um querendo passar por cima do outro, um querendo ser melhor do que o outro, competindo o tempo todo. Está entendendo? Competindo o tempo inteiro, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, tudo por ganância, por competição, por concorrência. Vou matar, tem 3 irmãos, vou matar os 2, eu fico com a herança sozinho. Olha aí. Isso aconteceu algumas décadas atrás com 2 famílias. Hoje sobraram pouquíssimas pessoas dessas 2 famílias vivas. Pouquíssimas. As outras todas foram mortas uns pelos outros. Posso até dizer o lugar, só não posso dizer os nomes. Foi lá no Nordeste, só não posso dizer os nomes das famílias, que talvez você conheça alguém. Está entendendo? A família tinha mais de 60 pessoas. Hoje deve ter umas 5. E aconteceu aqui também no Rio de Janeiro. Também posso falar os nomes das famílias que de repente você também conhece. Mas está inclusive passando na televisão hoje em dia. Vamos lá. Voltando para cá. Em dias complicados como os nossos, esse é um desafio para nós. Pois a máxima do mundo diz: você precisa ser feliz a qualquer custo, você precisa conquistar a qualquer custo. Quer ver um exemplo disso aqui? Olha só. Você precisa ser feliz a qualquer custo. Vou te dar um exemplo rasteiro disso aqui. Uma boa parte das pessoas, já estou terminando, tá? Uma boa parte das pessoas se casam. Olha só o que eu vou te falar. Se casam com esse pensamento: eu vou casar com você para você me fazer feliz. Você tem que me fazer feliz. Eu vou casar com fulano, com Beltrano, para me fazer feliz. Isso é interessante, mas não pensa assim: eu vou casar para fazer fulano feliz. Eu vou casar para fazer fulano feliz. Não, a gente só casa pensando em que a pessoa faça a gente feliz. Não pensa nos outros. Interessante isso. É por isso que muitos casamentos não dão certo, que aí se frustra, que aí aquela pessoa não vai ser tudo aquilo que ela esperava, aquela pessoa é uma pessoa completamente diferente, você casou com uma pessoa que é completamente diferente de você, não é teu parente, não tem teu sangue, e você quer que essa pessoa te faça plenamente feliz. Eu quero te dar uma notícia legal: isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Você acaba de casar com um estranho, com uma estranha. Então, até vocês começarem a se conhecer um pouco, ver o defeito de um, o defeito de outro, a qualidade de um, a qualidade de outro, para achar os pontos em comum, isso requer paciência e orientação do Espírito Santo. Pois é. Aí você vai entender: não, eu preciso fazer ela feliz, e ela vai dizer: eu preciso fazer ele feliz. Quando esse pensamento encaixa, as coisas começam a mudar. Vamos em frente. O item 4 fala: então Deus nos chama para fazermos o outro feliz e nos desafia a sermos medidos pelo tanto que damos e não pelo tanto que possuímos. No mundo tem esse ditado: a pessoa vale aquilo que tem no bolso. Um ditado mais antigo diria: vale quanto pesa. Até tinha um sabonete que tinha uma propaganda. O nome do sabonete era vale quanto pesa. Não sei quem lembra disso. É bem antigo. Então, essa é a visão do mundo, mas não é a visão de Deus. Vamos lá. A
A visão de Deus é dai e dar-se-vos-á. Então, você quer mais amor? Dá mais amor. Quer mais carinho? Dá mais carinho. Quer mais compreensão? Seja mais compreensível com essa pessoa. Quer mais paz? Seja pacífico. Olha aí, por aí vai. Vamos lá. O item 4, conselhos à igreja e alerta aos filipenses. Estamos terminando. Já falei isso 10 vezes, né? Quase terminando mesmo. Então vamos lá. Cuidado com os cães. Olha aí, ó, Filipenses 3:2. Cuidado com os cães. Não está falando do cachorro, não, tá, gente? Está falando de um tipo de gente. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. É o texto bíblico que diz. Advertência de Paulo aos filipenses para que se protegessem do que ele nomeou de cães, maus obreiros e os da falsa circuncisão, reverbera atualmente como advertência aos crentes do século 21, ou seja, do nosso tempo. Quem eram os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão? Na verdade, se tratava de um perfil atribuído a todos os citados. Há quem diga que os cães falavam de impureza, ou seja, dos impuros. Há controvérsias sobre a impureza dos cães para os judeus. Haja vista Jesus dizer à mulher cananeia que não era correto dar o pão dos filhos aos cães. A mulher que era gentia também pareceu entender a metáfora e afirmou saber que esses cães comiam do que caía da mesa dos seus donos. Ambos parecem afirmar a existência de cães nas casas dos judeus. No Apócrifo, é um livro apócrifo, fariseu de Tobias, há uma indicação de que este possuía um cão que lhe acompanhou em sua famosa viagem. O que Paulo quis dizer é que gentios, aos quais os cães eram associados, os judeus convertidos ou mesmo prosélitos, estariam a ameaçar a igreja. Paulo advertiu aos filipenses que tivessem cuidado com esse tipo de gente, que estava na igreja e atrapalhava a caminhada, impondo rituais judaizantes como forma de alcançar a salvação. Ou seja, dizendo que para ser salvo tinha que ser circuncidado também. Ok? Não bastava crer em Jesus, devia ser circuncidado também. E não era isso não era verdade. Assim, anulavam o sacrifício de Jesus, bem como se estribavam na condição humana. Ao que Paulo refuta, colocando a si próprio como exemplo, declarando que se fosse assim, ele mais do que ninguém teria condições de ser salvo, pois era judeu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim segundo a lei. Mas a salvação não é pela lei, é pela graça. A lei é o esforço humano, a graça é o favor imerecido. Diga glória a Deus. Vou repetir, a lei é o esforço humano, então a salvação não poderia ser e nunca será por esforço humano, é pela graça, e a graça é pela fé, e é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Então, diga para aí aqui. Da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu zeloso, perseguidor da igreja e irrepreensível segundo a justiça que havia na lei. E como tal, era extremamente zeloso a ponto de perseguir o evangelho. Olha aí, ó. Enquanto ele estava observando a lei, olha qual era o procedimento dele. Perseguidor do evangelho. Se achava o tal, o melhor do tempo dele. E humanamente falando, talvez até o fosse, mas isso para a salvação não conta. A salvação não é por obras, não é pelo esforço humano, foi pelo que Jesus fez. Atualmente, há muitas vozes apontando vários caminhos para a salvação. Cuidado! Só uma voz pode ser ouvida, a voz do bom pastor. Por outro lado, uma ovelha só consegue reconhecer a voz do pastor porque a ouve constantemente. Olha o detalhe. A ovelha só conhece a voz do pastor porque o pastor está sempre falando com ela. Então ela conhece a voz do seu pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha aí. Por que ele disse isso? Porque as ovelhas de Jesus estavam sempre ouvindo a voz dele, a voz do bom pastor, e não a voz do lobo salteador. E o que não falta no nosso tempo são lobos salteadores. Nunca faltou através dos séculos, e não é diferente no nosso tempo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Salvação só em Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo, se você for um observador da língua portuguesa, você vê que aí só tem artigo definido. O que é artigo definido? É o que define algo ou alguém. Então ele não é um caminho. Se fosse um caminho, poderia ser qualquer um ou vários caminhos. Mas quando diz o caminho, está dizendo só existe ele como caminho. Ele é o único, é o caminho que Deus definiu, o caminho, a verdade e a vida. E ele completa dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E onde você lê Pai, lê-se também céu, porque o Pai é o Rei do céu. Então ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Amém? Quantos entenderam? Dão glória a Deus? Vamos lá então. O quanto você tem ouvido a voz do bom pastor? Olha aí. O quanto você tem ouvido a voz de Jesus? Pois é. Por isso que a palavra que a gente prega é a palavra de Jesus. Porque quando você está ouvindo a pregação, você está ouvindo a voz do bom pastor. Não do pastor da igreja, mas do pastor eterno. O pastor da glória. O pastor Jesus. Aquele que deu a vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. O item 5, apelo à unidade. Filipenses 4:1 diz, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Paulo diz, permaneçam deste modo, o que indica que essa era uma igreja firme no Senhor. E por isso tinha as características da empatia e do amor ao próximo. Olha aí. Empatia não é só se colocar no lugar do outro, também sentir o que o outro sente. Você está entendendo? E eles tinham isso em comum. Não só a empatia, como também o amor ao próximo. Porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Entretanto, corria o risco, como todas as igrejas, de ser assediada por influências externas. E eu pensei que estava acabando.
hein? Jesus da glória. Vou ter que voar abaixo aqui. Vamos lá. Paulo apela a um fiel companheiro que auxilie duas irmãs a restaurarem a unidade. Aquelas irmãs que eu falei lá atrás, que estavam se desentendendo. A discórdia entre Síntique e Evódia não atrapalharia somente suas vidas, mas a comunhão de toda a igreja, de todo o corpo, pois se um membro sofre, todo o corpo sofre. Esse é um detalhe que não pode passar despercebido. Portanto, com muita sabedoria, Paulo insere agora na carta o que já ficara implícito na sua fala como um problema a ser tratado. Se não, vejamos, ele disse: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Aqui, ó. Olha aí, Evódia e Síntique. Então o que estava acontecendo? A desunião daquelas duas irmãs, o desentendimento daquelas duas irmãs, estavam gerando problema não só para elas duas, mas para toda a igreja. Porque como é que você acha que fica uma igreja onde 2, 3 ou 4 pessoas vivem se desentendendo? Igreja é lugar de desentendimento? Igreja que eu digo é crente, tá? Não é a igreja física, não. O corpo de Cristo é para ter desentendimento. Eu imagino o meu pé esquerdo se desentendendo com o meu pé direito. Vamos supor que meu pé direito sirva de chutar o meu pé esquerdo. Eu vou cair. Imagina meus dedinhos brigando entre eles. O pai de todos, aqui, né, lá no mindinho, aqui para o lado da poltrona, e aí o outro empurra o dedinho na poltrona. Imagina, quem vai sofrer? Todo o meu corpo. Quando você bate com o dedo mindinho no cantinho da poltrona, que dói pra caramba, você não fica agoniado? Todo o seu corpo está sentindo. Assim é a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Por isso que a Bíblia fala de unidade. Desentendimentos podem até acontecer, mas a Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz com todos. No que depender de vocês, tenham paz com todos. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Está dizendo, no que depender de Deus, porque Deus já derramou a paz. Jesus já nos deu a paz que excede, ou seja, ultrapassa todo entendimento humano. Essa paz já está sobre nós. Então ele diz, no que depender de vocês, usem essa paz. Consertem as coisas, é isso que ele está dizendo. Não está dizendo, escurrassem, Evódia e Síntique. Não, está dizendo, façam as pazes, voltem a se entender, para que a unidade do corpo volte à estabilidade necessária. Está entendendo? Jesus disse, uma casa dividida não subsistirá. É igual a família. Você lembra quando na sua família estava tudo legalzinho? Era só love, todo mundo se entendendo bem? A família não estava avançando? Quando surgiram as dificuldades e vocês não souberam lidar com isso, e encrencou um com o outro, ficou um para cada lado, a casa subsistiu, a família continuou avançando? As pessoas olhavam para a sua casa e diziam, eu quero que minha família seja assim? Não, porque a casa não subsistiu, mas rachou, a casa rachou. Aí 2 filhos ficaram a favor do pai, um ficou a favor da mãe, e a mãe não fala com o pai não fala com a mãe, e o irmão não fala com o outro irmão, acabou a família. Acabou a família, tudo que o mais que derrotado queria. Está entendendo? Mas é isso que o mais que vencedor quer? Não. Ele quer harmonia, entendimento. E tudo é possível ao que crê. Diga amém. Você vai aprender isso aqui também, ano que vem. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Conclusão, vamos lá. Finalmente, Paulo se despede com uma declaração maravilhosa. Hã? Ah, tá. 6. Cuidado com os pensamentos. Finalmente, Paulo ensina aos filipenses que todo mal deve ser evitado na sua fonte. Olha aí, ó. Olha, presta bem atenção nisso aqui, ó. Paulo ensina aos filipenses que todo mal deve ser evitado na sua fonte. O que é fonte? Onde ele começa? Onde é que o mal começa? Na mente. Você vai aprender muito isso aqui. Tem coisas que você vai aprender, tem coisas que você vai aprender muito aqui. A mente é uma delas. Que você vai aprender exaustivamente sobre a sua mente. Você vai conhecer a sua mente melhor do que você pensa. E você vai se surpreender com a sua mente. Vamos lá, ó. Todo mal deve ser evitado na fonte, nos pensamentos. O apóstolo discorre sobre o que deveria ocupar a mente dos filipenses. Segundo Aaron Beck, o ser humano pauta seu comportamento no tripé. Ele pensa, ele sente e ele reage. E aí eu te pergunto, aquela máxima que o mundo usa é verdade? Eu agir sem pensar é mentira do diabo. Toda ação é gerada no pensamento.
Toda ação é elaborada através de um pensamento. Um pensamento que se torna uma fortaleza na sua mente, você passa a acreditar naquele pensamento, e a partir do momento que você acredita, aquilo vai se tornar em ações. Porque todas as nossas ações são frutos de uma crença, é resultado de algo que eu acredito. É assim que funciona. Vamos lá. Paulo propõe o conteúdo dos pensamentos, a verdade, o respeito, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Ele nos exorta a pensar no que é melhor, não só para nós, como também para o nosso próximo. Quando a gente pensa no que é melhor, as nossas ações serão as melhores possíveis. Diga amém. Se nossas atitudes finais têm sua origem no que pensamos, Paulo tinha toda a razão nesse conselho. Assim evitaria males desastrosos no meio da igreja. Tragamos isso para a nossa realidade. Cuidemos do conteúdo dos nossos pensamentos, a fim de evitar consequências desastrosas no futuro. O texto que fecha esse entendimento é: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Talvez esse versículo mais conhecido de Filipenses, ele é uma declaração de fé e confiança em Deus, mas só faz sentido por ser precedido de outros que o validam, nos quais o apóstolo declara estar acostumado aos reveses da vida e ter aprendido a viver com muito ou com pouco, estar suprido ou passar necessidade, porque tudo ele podia em Deus. Sendo assim, todas as vezes que esse versículo for citado por alguém, que ele seja precedido pela experiência que valida essa confiança. Ou seja, só pode declarar isso aqui quem aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estava legal, cheio de dinheiro no bolso, saúde legal, todo mundo bem, eu estava legal, de repente veio o problema, eu começo a me desesperar, a maldizer a Deus e o mundo. Eu posso dizer que tudo posso naquele que me fortalece? Não. Está entendendo? Você pode dizer que posso tudo naquele que me fortalece. Quem soube enfrentar a dificuldade, quem não desistiu diante da dificuldade, quem perseverou, e que quando estava tudo bem, estava no tempo da bonança, também ficou firme ali no Senhor. Esse pode dizer: sei viver com fartura e sei viver na escassez. Está entendendo? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse pode dizer. Não é como se faz por aí, que as pessoas saem indiscriminadamente usando esse versículo, sem observar o contexto. Nunca se usa um texto fora do contexto. O texto tem que estar corroborando, ou seja, ratificando, confirmando o contexto no qual ele está inserido. Aí ele tem validade. Fora isso, esquece. Amém? Vamos lá, para concluir, finalmente Paulo se despede com uma declaração maravilhosa que nos mostra que nada está fora do controle de Deus. E como ele escreveu no início da sua carta, tudo o que lhe acontecera havia contribuído para o avanço do Evangelho. Ao se despedir, Paulo relata: os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Ele os identifica como santos, e destes santos que estavam com ele, alguns eram especiais. Por exemplo, os da casa de César. Estes eram fruto do evangelismo nas cadeias. Olha aí, cara, olha aí. Evangelismo na cadeia. O cabo na cadeia evangelizou pra caramba. E a gente está livre e tem dificuldade para evangelizar. A gente está livre e tem dificuldade até para convidar o vizinho para ouvir a palavra de Deus. Imagina se a gente estivesse preso. O evangelho estaria preso com a gente. Vamos lá. Paulo, mesmo sabendo que ele aguardava, o que aguardava o Paulo? A morte, a condenação. Continuava ganhando almas para o reino. A cadeia e as algemas não foram impedimentos. Paulo pregou para o público acessível naquele momento. Qual era o público acessível? Os outros presos, os soldados da guarda pretoriana e aqueles que fossem visitá-lo. Provavelmente entre a criadagem da casa de César, ou seja, os servos do palácio, e da guarda pretoriana que ele vigiava constantemente. Tanto quando escreve Efésios, está preso lá em Roma, e ele se inspira no uniforme do soldado, na armadura do soldado, para descrever a armadura de Deus lá no capítulo 6. Lembra quando ele fala a espada do Espírito, o escudo da fé, os pés calçados com o evangelho da salvação, lembra? Pois é, ele está discorrendo ali sobre a armadura do soldado e trazendo para o espiritual. Como ele afirmou anteriormente, não importa, desde que o evangelho seja pregado. Nessa saudação, os filipenses confirmariam todas as palavras de Paulo, a fim de lhes estimular o ânimo, a alegria e a unidade. Aprendamos então com o autor da carta, que sustenta o que escreve pelo exemplo, e com o destinatário, a quem o autor identifica como santos em Cristo Jesus.
Então eu imagino cada crente da igreja de Filipos usando uma auréola azul na cabeça reluzente. Você já imaginou isso uma vez? Era assim que eles viviam? Não. Porque ser santo não é ter uma auréola na cabeça, ser santo é quem foi separado por Deus e para Deus. Você não é santo que é perfeito, você é santo que Deus separou você para Ele. Amém? Então, a palavra santo significa separado. Separado das impurezas, separado do pecado, separado do que não presta. Amém? Vamos lá. Então, santos em Cristo Jesus, e alguém a ser lembrado e honrado pelas boas obras que eram fruto da fé. Que as lições extraídas desta pequena carta aos Filipenses nos inspire a um serviço de excelência para o reino. Olha aí, ó. Serviço de excelência. Você tem noção do que quer dizer excelência? Você tem noção? Eu vou te explicar rapidinho aqui. E vou te dar um exemplo lá no Antigo Testamento. Caim e Abel. Você já ouviu falar nesses dois personagens. Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio da história humana. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Inveja, tá? Por que Caim teve inveja de Abel? Exatamente por causa da excelência. Chegou a hora de oferecer um sacrifício a Deus. Quem que tinha que oferecer? Caim e Abel. Sacrifício é sinônimo de oferta, tá? Aí o que Caim faz? Vai lá na sua plantação e pega qualquer coisa. Pega lá umas coisinhas, botou numa cestinha e trouxe para oferecer no lugar da oferta, no lugar do sacrifício. Abel vai lá e pega o melhor, as primícias, a melhor parte do seu rebanho, porque ele era pastor de ovelhas. Pegou o que ele tinha de melhor. Isso é excelência. É você, quando for fazer as coisas para Deus, não fazer de qualquer jeito. É você, quando for fazer as coisas para Deus, não fazer qualquer coisa, pensando, é para Deus, tá bom, tá não. Deus requer de nós excelência. Excelência é fazer o melhor. Então, se você pode fazer o melhor, por que não fazê-lo? Por que fazer qualquer coisa? Por que fazer de qualquer jeito só porque é para Deus? Pelo fato de ser para Deus, era exatamente para ser o contrário. Deus, quando precisou te salvar, ele enviou o que ele tinha de melhor. Podia pegar um anjo qualquer daquele lá, vai lá, salva eles. Afinal de contas, só para salvar eles mesmo, vai lá, vai você mesmo, você é o último aí da fila, vai lá, salva eles. Não foi isso que ele fez, ele pegou o que ele tinha de melhor, isso é excelência. O nosso Deus é um Deus excelente, e um Deus excelente sempre espera dos seus filhos excelência, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se o meu pai é excelente, eu também tenho que ser excelente. Eu não posso dar qualquer coisa para o meu pai, eu não posso dar o meu melhor tempo, o meu pior tempo, eu não posso dar o restolho das minhas coisas, eu não posso dar o pior da minha condição, eu não posso dar o pior do meu talento, que foi ele que me deu. Está entendendo? Eu tenho que me esmerar, eu tenho que procurar melhorar sempre, para agradar o meu Deus. Isso faz parte da cooperação. Está entendendo? Aí o que aconteceu? Deus pegou a oferta de Abel e consumiu com maior prazer, com maior satisfação. E a oferta de Caim, ele saiu fora. Quando Caim olhou e viu, por que aceitou a dele e a minha não? Ficou irado, começou a ira. E aí começou a inveja. Poxa, Deus aceitou a oferta dele, não aceitou a minha. Aceitou o sacrifício dele, não aceitou. Começou a ficar irado. Deus chega para ele e fala assim, cara, por que você está assim desse jeito, irado? Por que seu semblante está caído assim? Por que você está com essa raiva toda aí? Porque o Senhor aceitou o sacrifício dele, não aceitou o meu. Pois é. Se você tivesse parado para pensar um pouquinho em quem eu sou, você faria como ele fez, você me daria o melhor, você me daria as primícias. E lá do fundo do seu coração, você não fez isso, você foi lá, pegou qualquer coisa e trouxe para mim. Ele pegou o melhor. Então, eu aceitei o dele e o seu eu não aceitei. Simples assim. Aí a gente acha que eu posso fazer de qualquer jeito, posso fazer de qualquer maneira, posso fazer o pior, e Deus está feliz da vida? Tá não. Tá não. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Isso aí é a doutrina da menos-valia. Eu posso fazer qualquer coisa para Deus que Ele vai aceitar. Não é assim. Tanto que pelo seu pecado Ele não aceitou qualquer um. Só servia o melhor. Por que você acha que foi Jesus que morreu no seu lugar?
Podia ser Judas. Judas não morreu também? Pois é, podia ser Judas, podia ser Pedro, podia ser qualquer um, mas não servia a qualquer um, tinha que ser o melhor. Quem era o melhor que andava por aqui? O filho dele, Jesus. Então vai lá Jesus e morre para mim. Paga a conta deles para mim. É o único sacrifício que eu vou aceitar. Aquilo foi um sacrifício, uma oferta. Só servia o melhor. Você está entendendo? Então que você nunca mais, como crente, eu falo isso para tudo na sua vida, nunca mais dê o pior para Deus. E nem faça qualquer coisa de qualquer jeito para Deus. Se você pode fazer o melhor, faça. Se não tem jeito, aquilo é o seu melhor, o melhor que você consegue fazer, tudo bem. Mas se você tem condição de fazer melhor e Ele sabe que você tem, então faça o seu melhor. Não caia nessa armadilha de Satanás. Satanás vai dizer para você, não, para Deus isso aí está bom, pode fazer assim mesmo. Não, pode fazer desse jeito mesmo. Que Deus vai aceitar. Melhor você pensar, à luz da Bíblia. Eu dei só um exemplo para você, que foi o exemplo de Caim e Abel, mas tem outros. Tem outros exemplos. Então, antes de você se doar para Deus, para fazer alguma coisa para Ele, ou para dar alguma coisa para Ele, pensa bem nesse contexto, tá bom? Deus não aceita qualquer coisa. Ele sabe que você pode fazer o melhor. Amém? Vamos lá. Vamos acabar de concluir aqui. Então aprendamos com o autor da carta que sustenta o que escreve pelo exemplo, e com o destinatário a quem o autor identifica como santos em Cristo, e alguém a ser lembrado e honrado pelas boas obras que eram fruto da fé. Que as lições extraídas desta carta nos inspire ao serviço de excelência para o reino, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, como ele declarou: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Amém? Aplauda o nome dele, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por este momento especial, por esse momento de fé, em que mais uma vez podemos contemplar a Tua palavra, Pai, ouvir, ó Pai, os Teus ensinamentos para a nossa vida. Obrigado pela vida dos filipenses, pela vida do apóstolo Paulo, pela vida de todos os servos daquela igreja que deram continuidade, ó Pai, à pregação, à emancipação do Evangelho da Graça. Muito obrigado, porque um dia esse Evangelho nos alcançou e que nós possamos, na nossa geração, sermos incumbidos, ó Pai, da defesa e da propagação desse Evangelho que cura, que salva e que liberta. Que haja unidade entre nós, que haja, meu Deus, empatia, que haja, meu Deus, tudo aquilo que nós precisamos para prosseguirmos firmes nesta caminhada. Muito obrigado. Agora nos leve em paz, guardados pela Tua poderosa mão, nos livrando dos perigos do caminho, e que em nossas casas tudo esteja debaixo de Tua santa e gloriosa paz. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a alegria do Espírito Santo estejam sobre ti, não apenas agora, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Um bom almoço para você, não coma muito, vá em paz e que Ele te abençoe rica e abundantemente. Aplauda o nome dele mais uma vez e vá em paz. Glória a Deus.